Olá pessoal, eu sou a Amanda e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. É a relação entre liberdade e segurança. Isso é um daqueles assuntos que sempre volta, porque ele está presente nas nossas leis, nas nossas tecnologias, nas coisas que a gente aceita e até nas coisas que incomodam a gente. A pergunta que eu quero discutir com vocês é a seguinte: até que ponto o Estado pode restringir nossas liberdades em nome da segurança coletiva? E eu quero fazer isso de uma forma bem tranquila, como um bate-papo mesmo, nada de filosofia difícil ou palavras complicadas. Vamos conversar como se estivéssemos num sofá, que eu estou num sofá, tomando um café, pensando juntos sobre a sociedade em que a gente vive. Para começar, é importante entender uma coisa simples. A liberdade é quando podemos fazer escolhas e a segurança é quando podemos viver sem medo. O problema é que, para garantir segurança, o Estado precisa criar regras. E as regras, inevitavelmente, limitam, a liberdade de alguma forma. E aí entra o dilema. Será que vale a pena abrir mão de algumas liberdades para viver com mais segurança? Ou será que esse controle pode virar um abuso? Esse dilema não é novo, mas hoje ele é muito mais intenso por causa da tecnologia, da internet, das câmeras, dos celulares. Enfim, tudo que acompanha a gente, 24 horas por dia. Eu defendo que o Estado pode sim restringir algumas liberdades, mas isso só pode acontecer quando três condições forem respeitadas. Por exemplo, a primeira, a restrição precisa realmente proteger vidas, como a questão de matar, roubar e essas questões que são mais impostas, que são mais fechadas. O Estado precisa segundo, o Estado precisa deixar claro por que está fazendo isso. E terceiro, tudo tem que ter limite e fiscalização para, enfim, evitar abuso. Ou seja, não é um sim totalmente aberto. É um sim, mas com responsabilidade e transparência. Para ficar mais concreto, vamos lembrar algumas situações em que isso já acontece na nossa rotina. Por exemplo, cinto de segurança. Ninguém gosta de obrigação, mas todo mundo sabe que salva vidas. É uma liberdade limitada, mas com um propósito claro. Radares nas ruas, principalmente, por exemplo, se eu for colocar aqui dentro da nossa cidade de Alta Floresta. Os radares foi um assunto muito delicado, foi um assunto muito falado por estar arrecadando muito dinheiro, para as linhas de trânsito e tal, mas é algo que, tipo, salva. Então, o radar nas ruas, a gente perde a liberdade de dirigir acima da velocidade, mas ao mesmo tempo reduz acidentes. Detectores de metal em escolas, aeroportos e shows. É chato passar, mas traz uma certa segurança. Abre a mochila, passa na revista, tudo isso é segurança acima de liberdade total. Pode ser algo chato, mas é algo que evita muitas coisas. Câmeras nas cidades. Elas vigiam, mas também ajudam a identificar assaltantes, resolver crimes e proteger áreas movimentadas. Percebe? A gente já vive essa negociação o tempo todo. Nem sempre liberdade total significa uma vida melhor ou mais segura. O outro lado, quando, tipo, por exemplo, a segurança virou um abuso. Por exemplo, agora existe o outro lado, que é aquele que a gente precisa olhar com muito cuidado. Quando a desculpa de segurança vira vigilância excessiva ou abuso de poder, temos vários exemplos históricos e atuais. Por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Usaram a ideia de manter a ordem para censurar, prender, calar e controlar a população. Isso não era uma forma de liberdade, entendeu? E isso fez com que as pessoas fazem com que confundem. A China, hoje, por exemplo, um sistema de vigilância pesado, com câmeras por todos os lados, reconhecimento facial e até pontuação social. Lá, a segurança virou um instrumento de controle político. Estados Unidos.
após o 11 de setembro, né, que teve a queda das Torres Gêmeas. Criaram leis que permitiam que o governo espionasse ligações e dados dos cidadãos. O discurso era combater o terrorismo, mas muita gente perdeu privacidade sem nem saber. Esses exemplos mostram que o limite entre segurança e autoritarismo é muito frágil. Se a sociedade não cobre, não fiscaliza, o Estado ultrapassa esse limite rapidamente. E hoje, com a tecnologia, a discussão ficou muito mais complexa. Antigamente, para te vigiar, alguém tinha que te seguir. Hoje basta, né, exatamente um celular, um aplicativo ou até um clique para você ser totalmente controlado e ser totalmente vigiado. Quando você usa redes sociais, aceita cookies, né, que você entra no site, qualquer site lá e aperta, e aparece aquela mensagenzinha, aceitar cookies. Então, isso faz com que você permite um acesso à localização. Tudo vira dado. E esses dados valem muito, tanto para o Estado quanto para as empresas. Alguns exemplos: câmeras inteligentes que reconhecem rostos, aplicativos que rastreiam a localização, redes sociais que analisam comportamento, sites que guardam o histórico de pesquisa, CPF pedido em qualquer compra. Tudo isso é útil? Ajuda na segurança em parte sim, mas também abre espaço para violação de privacidade, por isso surgiu a LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, que tenta proteger a gente. É uma forma de impedir que o Estado ou empresas tenham liberdade total sobre as nossas informações. Tem uma coisa que a gente precisa pensar. Ser livre hoje não significa só sair na rua ou falar o que quiser. Ser livre hoje envolve também controlar seus próprios dados, decidir o que o Estado pode ou não pode saber, ter o direito de não ser vigiado o tempo todo e, principalmente, saber que você está protegido tanto de criminosos quanto de abuso de poder. A liberdade de hoje é mais interna e invisível do que antes. Ela está escondida nos aplicativos, nos termos de uso, nas câmeras dos cadastros, e é por isso que ela precisa ser discutida. No fim das contas, não existe segurança sem alguma limitação da liberdade, e não existe liberdade completa que não coloque alguém em risco. O problema é o equilíbrio. Quanto o Estado pode impedir? Quanto ele pode vigiar? Quanto ele pode exigir? Então, é tudo questão de equilíbrio. A resposta depende de como a sociedade se posiciona, porque quando o povo não questiona, o Estado ultrapassa limites muito rápido. A gente já tá chegando no fim do nosso bate-papo, e para fechar essa nossa conversa, eu acredito que o Estado pode sim limitar liberdades quando isso for realmente necessário para garantir segurança, mas isso nunca pode ser usado como desculpa para abuso. Transparência, limites e fiscalização são essenciais para não ocorrer, né, essa questão de abuso ou a gente ter uma segunda ditadura no Brasil. E nós, cidadãos, também temos responsabilidades: cobrar, questionar, participar e estar atentos. A liberdade é valiosa demais para ser entregue, né, de bandeja, e a segurança é importante demais para ser ignorada. O desafio é viver entre essas duas coisas, encontrando um meio termo que proteja as vidas, mas sem destruir os direitos. Obrigada por ouvirem até aqui.